Fala galera, tudo belezinha? Bora reagir a mais um corte aqui dos canais ESPN, futebol meio parado, mas tem treta pesada no ar, né? Com o dirigente, não, dono do Botafogo, com o Palmeiras. Na verdade, a treta é só do lado dele, né? O Palmeiras tá olhando assim, ué, que foi, mano? Que, que você quer, velho? Que eu te fiz? Você tá viajando? Mais ou menos nesse nível assim que o Palmeiras tá olhando. Não, eu só quero comprar seu jogador só, pô. Beleza? Só isso só. Ah, mas você não quer jogar com 11? Já foi, mano. Já acabou. Não tem que jogar com 11. Já era, já foi passado. Né? Teve lá o rolo lá, mas o Palmeiras não tem nada a ver com isso. E tem também falando muito aí do Endrick, né, galera? Que está com a seleção pré-olímpica em junho, julho. Já vai pro Real Madrid, o moleque vai brilhar lá no Real Madrid, o maior time do mundo, hein? Tomara que ele arrebente lá no Real Madrid, né? Já deixa aquele like, se ainda não é inscrito, dá essa moral, se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações. Quero estar deixando os créditos aos canais ESPN. Link na descrição. Bora lá assistir esse vídeo, tá muito top. Imprensa. Porém, é uma preocupação desde a temporada passada com o plus a mais, senhor Zupac, do Endrick saindo no meio da temporada, né? Essa vai ser uma questão. Mais do que o rendimento inicial dos atacantes do Palmeiras, o que mais me desperta curiosidade é ver como o Abel vai tocar o fato de ele ter o seu principal atacante apenas até o meio do ano. Como ele vai tocar? Vai usar o Endrick indiscriminadamente, sem pensar em como o Palmeiras vai lidar depois que ele vai sair? Porque é o Endrick que tem que usar, um jogador como esse, quem tem usa, ou ele já vai pensando o Palmeiras adiante? Eu acho que essa é uma questão a ser observada. Os três atacantes que a gente viu aí em destaque. O Bruno Rodrigues está chegando agora, tem potencial para crescer dentro do modelo de jogo, nenhum dos três ali é um craque. O Breno Lopes, a maneira que ele terminou o ano foi uma surpresa, mesmo com as suas limitações, com os momentos em que o palmeirense fica irritado com ele. O saldo final, não só pelos gols marcados, mas pelo que ele produziu, foi melhor do que... Poderia ser ajudado em alguma maneira? O que você acha? A gente falou sobre isso no ano passado, né? Naquele período da temporada em que o Palmeiras escorregou, ficou numa sequência de jogos sem vitória. Foi no mesmo momento em que houve a crise de torcida e presidente, né? A sequência sem vitórias foi um pouquinho antes. Porque mais ou menos na mesma época. E muito se falou, o Abel precisa ser ajudado, ele precisa ter mais opções, ele precisa trabalhar com ferramentas melhores e mais numerosas. Bom, a situação do Abel está resolvida, né, contratualmente. Até isso, que poderia ser uma distração para o ano do Palmeiras, foi resolvido. O Abel permanece com o contrato até 25, tocando o barco da maneira como o torcedor do Palmeiras já sabe que ele está acostumado a fazer e com sucesso. Mesmo quando parece que não vai, vai. Então, a questão do Endrick é algo que se sabe no Palmeiras já há muito tempo. Eu também tenho, assim como o Gustavo, uma certa curiosidade para entender como que a comissão técnica vai tratar desse período em que ele está, embora agora ele esteja em seleção de base, né? Fez o gol da seleção brasileira numa partida muito ruim, foi logo no começo, 5 minutos, 4 minutos. Nós vamos mostrar aqui ao longo do Sport Center. Mas depois, pouco houve. E o Endrick é um jogador do qual a seleção de base sabe que pode vir coisa boa, a torcida do Palmeiras também sabe. E eu concordo com o que o Gustavo falou em relação ao Breno Lopes, do ponto de vista da confiança. Ele era um jogador que tinha que enfrentar o adversário, às vezes o árbitro, como é o caso de quase todos os jogadores aqui no Brasil, porque a arbitragem está realmente passando por um momento historicamente muito ruim. E também, no caso dos jogos, quando ele entrava nos jogos no Allianz Parque, uma certa, não perseguição, mas uma certa má vontade de uma parte da torcida presente, né, ao estádio do Palmeiras, com relação ao futebol dele. E eu acho que ele começou a superar isso no final do ano, pela forma como ele contribuiu. Isso deve ter sido muito importante para que ele começasse 24 mais confiante. Já, então, a gente mostra também, tá? O gol do Endrick, que o André Kfouri já citou aqui pro Fã do Esporte. Mas, bom, a gente conversa muito sobre o ataque do Palmeiras, mas será que a Leila tá de olho em alguns personagens do futebol brasileiro? Porque, segundo a apuração aqui do ESPN.com, cheater, se você quiser... Não dá para entender
apesar de todas as boas ideias, o bom discurso, a experiência no futebol em outros centros, tudo que o Textor apresenta como dirigente, não dá para entender o recurso ao vitimismo, que sempre foi algo que o Botafogo precisou se livrar, precisou afastar. Mas o símbolo de uma nova era, de um novo jeito de fazer as coisas, continua insistindo e batendo nessa mesma tecla. Eu fico sem entender por que o Textor faz isso. Existe uma rivalidade entre Palmeiras e Botafogo ou ela é unilateral? Ela é unilateral. Existe um choro do John Textor e uma tentativa de explicar o que ninguém consegue explicar. Ele quer encontrar um motivo para justificar uma perda de título que ficou para a história, que foi uma das maiores decepções da história do futebol, como o Bruno Rodrigues fez, como o Caio Paulista faz, para esse tipo de trabalho que o Abel toca no Palmeiras. Agora, eu, se fosse o Botafogo, não venderia. Talvez principalmente para o Palmeiras, porque na ótica do clube o Palmeiras virou o grande rival pelo Campeonato Brasileiro. Então, para o Botafogo, para a relação John Textor, sua torcida, vender o Júnior Santos para o Palmeiras não seria um bom negócio mesmo, né? Então, acho que o Palmeiras talvez faça bem em procurar pelo seu modelo e o Botafogo faz bem em negar pelas suas próprias razões. O John Textor tem mérito quando a gente pode, sei lá, pensar na cobrança de ter um futebol brasileiro melhor, mais organizado. Sim. Isso ele está certíssimo, né, André? Dali, dessa porta para fora de acusação e até talvez, né, de continuar com essa narrativa de uma temporada que o torcedor do Botafogo só quer esquecer. Gente, por favor, apaguem o que aconteceu em 2023, não fiquem reforçando essa história. Eu quero viver 2024, pular 7 ondinhas e começar uma temporada nova. Começar já, dia 23 de janeiro, falando sobre um negócio que aconteceu em 2023, para o torcedor do Botafogo também não é nada positivo, né? É mais ou menos o que eu falei. Eu não consigo entender por que ele faz isso, por que ele recorre a isso. A forma como ele se comunicou publicamente durante o derretimento do time que ele colocou em campo, e era um time muito bom, porque senão não teria feito o primeiro turno que fez, também não dá para entender do ponto de vista de saindo da boca de quem em relação às ideias, em relação à formação e o que ele faz em outros lugares, né? Por exemplo, a forma como ele se posicionou e posicionou também o clube que ele representa, porque ele é o proprietário da SAF, na sucessão na CBF, foi extremamente elogiável, dizendo, a partir de agora o Botafogo vai tratar das coisas que interessam a ele, porque isso precisa mudar no Brasil. A questão da estrutura de gestão, poder da CBF, como a eleição se dá, é ótimo. Ele publicou quase que um manifesto ali com pontos, perguntas e posicionamentos do Botafogo. Excelente. Vai dar certo, não vai ter apoio de outros ou não, é outra conversa. Está se posicionando de acordo com o que se espera de um dirigente moderno. Agora, as outras manifestações e esse vitimismo, eu realmente fico sem conseguir entender. Daqui a pouco a gente vai ter que fazer também o Sport Center Cartola. Não. Só repercutindo declaração de presidentes, donos de SAFs, entrevistas coletivas, SAFs que não aparecem, como a do Vasco, do Atlético Mineiro. Tem muita coisa para a gente conversar. Olha, eu sei que está difícil, depois, especialmente desse Sport Center, confiar na palavra de alguém. Mas eu te prometo, tá, que a gente fala sobre Endrick ainda. A gente mostra o gol dele na seleção pré-olímpica e também tem mais Corinthians. Bom, rapaziada, é isso aí, galera. Já deixa aquele like, se ainda não é inscrito aqui no nosso canal, dá essa moralzinha aí pra gente, se inscreva no canal. Deixa seu comentário, sua opinião. Cara, quem vai vir pra tampar o buraco que o Endrick vai deixar, né? O Endrick vai deixar uma lacuna nesse Palmeiras. Todo mundo sabia que em algum momento ele ia ser esse jogador muito importante, né? É uma pena e ao mesmo tempo é gratificante, cara, como brasileiro, né? Como ser brasileiro. Saber que um moleque dessa idade vai jogar no Real Madrid, o maior clube do mundo. E conhecer a história dele, né? Que eu acho que a maioria do torcedor já deve saber da história do Endrick e saber que ele foi o cara do abismo ao topo, né? Ao topo.
do futebol brasileiro, futebol mundial. O moleque saiu do nada, do abismo, pra vai jogar no Real Madrid, velho. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? Todo mundo sonhou ser um jogador de futebol, né? Todo moleque, né? Pelo menos 90% aí. E ver isso aí com ele, ele não é só um jogador de futebol, né? Ele é um dos melhores jogadores do mundo hoje. Ah, não tá entre os. Cara, não tá, mas vai tá, né? Logo, logo ainda que vai tá. Esperamos aí que ele brilhe muito, né? Que ele seja um espetáculo aí no Real Madrid e na seleção brasileira, que ele, Vinícius Júnior, Rodrigo, quem mais tá aí, Vitor Roque, essa molecada aí possa trazer o título do Mundial. Muito difícil mesmo. O Brasil não tem hoje um jogador de referência e geralmente sempre teve vários jogadores, né? Esses caras podem chegar lá e ser esses jogadores. Imagina o Vini jogar o que ele joga no Real Madrid, um negócio que ele só joga na ponta. Se ele encaixar nessa ponta, na seleção, o Endrick, né, e o Rodrigo do outro lado, aí a gente tendo o Neymar de volta, né, jogando futebol. O Neymar sempre jogou um futebol bom, né, cara? Não teve, nunca o Neymar jogou mal, cara. Nunca existiu. Ah, o Neymar jogou mal. Isso aí nunca existiu. Existe lesões e indisciplina, só que não dá pra julgar o cara por isso aí. Eu não me arrisco, né? Eu acho que quem julga ele por essas coisas que aconteceu, que ele faz aí é hipócrita, né? Hipocrisia pura, cara. Tem dinheiro pra gastar, cara, vai ficar dentro de casa. Você que não tem dinheiro pra gastar, gasta o que não tem no final de semana. Imagina se tivesse, né? Essa é a hipocrisia da galera aí. Mas vamos torcer aí pro Endrick brilhar lá no Real Madrid, cara, e jogar uma bolona, né? É isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Não saia sem deixar o seu comentário, seu like, que é muito importante. E mais uma vez, o Endrick vai fazer uma falta, meu irmão, no time do Palmeiras. Só o torcedor sabe, hein?